me incumbiram de falar um pouco sobre disfunção crânio-mandibular, né, que o pessoal chama de DTM. Eu gosto mais dessa nomenclatura e vou explicar daqui a pouco por quê. Que eu prefiro falar em disfunção crânio-mandibular, tá certo? A gente está vivendo um problema sério em relação a essa pandemia, então as alternativas de palestras remotas, EAD, né, estão suprindo um pouco essa necessidade. Bom, a gente está sempre presente, olho no olho, ao vivo, mas, por enquanto, vamos levando do jeito que dá, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho disso, das disfunções crânio-mandibulares, né? Me incumbiram de falar sobre o que é a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico em relação a essas disfunções. Eu sempre falo, assim, que hoje, com essa questão do estresse, a gente viu muito isso na pandemia, já tem muito paciente me ligando, quando é que o senhor volta e tal, essa ansiedade que isso causou de estar preso dentro de casa, né, de estar em quarentena, aumentou muito a tensão das pessoas e muita gente começou a sentir. Quem já tinha uma propensão a ter dor orofacial e crânio-mandibular começou a ter isso de uma maneira mais precoce e também as dores de cabeça, que é uma das áreas também que a gente pode estar atuando, tá certo? Eu sempre falo que é um conjunto. Eu não posso dissociar o meu crânio da minha ATM e o meu crânio da minha cervical alta. Então, é um conjunto. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, tá certo? Bom, vamos tentar alimentar o nosso cérebro um pouquinho, tá certo? Bom, vários trabalhos científicos têm mostrado, esse aí é um trabalho interessante do ano de 2010, que fala o seguinte: o que é que os odontólogos conhecem sobre o tratamento fisioterapêutico na DTM? Foi um trabalho brasileiro, né, que foi feito em São Paulo. Eles pegaram 50 dentistas e viram isso daí. Então, o que é que eles viram, basicamente? 36% desconhecia o trabalho da fisioterapia em relação ao tratamento em dor orofacial. 64% desse pessoal tinha uma certa ciência, e isso através de congressos, participação de fisioterapeutas em eventos. Mas o que é que eles falavam lá embaixo? Que eles não viam a necessidade de enviar o paciente ao fisioterapeuta. Que aquela plaquinha oclusal resolvia, aquela placa meio relaxante, e muitos não tinham conhecimento. Então, muitas das vezes, esses pacientes vão tendo próximo ao ouvido, na ATM, geralmente vão primeiro para o médico, depois esse médico encaminha para o dentista, e esse dentista, às vezes, encaminha para a gente. Ou então, para o otorrino, por aí vai. E vocês estão vendo isso daí como é interessante, como a gente tem que mostrar nosso trabalho para outros colegas de outras profissões. Esse é já um trabalho de 2018, quer dizer, um trabalho mais recente, né? Isso foi feito nos Estados Unidos, que era o conhecimento dos dentistas em fisioterapia no tratamento de distúrbios temporomandibulares. Esse estudo aí já tem um pouquinho mais de profissionais, já foi feito com 256 dentistas. Então, eles também lá tinham uma falta de conhecimento sobre os benefícios do tratamento fisioterapêutico. Então, para você ver como isso está crescendo no Brasil, eu tenho visto muitos cursos nessa área de dor orofacial, mas ainda tem uma certa quantidade de outros colegas de outras profissões que não conhecem o que a gente faz. Então, é bom a gente começar a divulgar isso, e cursos na área também comecem a acontecer cada vez mais, e as faculdades também insiram essas disciplinas dentro da sua grade, tá certo? Bom, falar um pouco de dor orofacial. Então, isso vem crescendo bastante, a gente tem visto que até a faixa etária de disfunção de ATM, de dores orofaciais, tem até regredido um pouco. Geralmente eram mais mulheres na fase adulta, hoje a gente já está vendo adolescentes com esse tipo de problema, tá certo? E isso leva também à questão da cefaleia. Então, a cefaleia, a dor de cabeça, é uma das características da disfunção, e ninguém gosta de estar vivendo com dor. Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Isso é um trabalho aí também em 2013, falando da questão da epidemiologia da dor orofacial. Então, foi feito com o pessoal mais idoso, e a gente vê um percentual, uma média de 45% de pacientes que têm dor de cabeça ou dor na face durante esse trabalho que foi feito aí. Bom, aí tem mais fatores epidemiológicos. Esse trabalho, um trabalho brasileiro que foi colocado na Neurology, uma revista altamente respeitada. Esse trabalho é um pouco mais antigo, 2009, ele fala que em 37,5% da população pode ser que tenha algum sintoma de DTM aqui no Brasil. Então, é um percentual bem alto da população, quer dizer, é uma área que a gente pode estar explorando, o fisioterapeuta pode estar explorando e se inserindo em outra área no mercado de trabalho. A idade desses pacientes, a gente vê que está regredindo, entre 18 e 30, isso o pessoal também
diferencia um pouco, às vezes 40, 45 em alguns trabalhos. As mulheres são mais afetadas do que os homens, então a cada homem tem 5 mulheres com DTM, né? E são alguns trabalhos também mais antigos falam dessa questão epidemiológica. Esses pacientes têm progressão dos sintomas, 50% desses pacientes, e alguns melhoram sozinhos, entre aspas, não acredito muito nisso, acredito mais em questão de compensações, né? E 86% desses pacientes que são tratados melhoram dessas disfunções. Qual é a causa, pessoal, dessas disfunções? Então, o que causa, o que leva o paciente a ter uma DTM? Então, isso, no período mais passado, todo mundo tinha várias teorias que queriam explicar essas disfunções. Só que chegou-se a um consenso, geralmente na década já de final de 80, que ela é uma doença, uma patologia multifatorial, tá certo? Então, como a questão da cervicalgia também. Vários fatores podem levar a disfunções. Então, a gente fala que é uma etiologia multifatorial. Então, fatores anatômicos, como ela é uma articulação sinovial, então está sujeito às patologias das articulações sinoviais, como no caso do grupo de vocês, e um ombro. Os aspectos de oclusão, a mordida desse paciente, tem alguns aspectos que alterando. Antigamente pensava-se que isso era fator primário, mas não é. A oclusão hoje é considerada um fator secundário. A parte psicológica e emocional do paciente está muito ligada a muita coisa hoje. Então, está ligada a DTM, está ligada a dores de coluna. Então, alguém deve falar aí dessa questão psicossomática em termos de dor de ombro também. Hábitos parafuncionais e traumas também estão ligadas a essas etiologias. Então, as causas isso que pode levar às disfunções. Então, eu tenho características anatômicas que podem desempenhar um papel importante. Então, o paciente já tem uma alteração na articulação, somada a uma parte psicológica, pode ser que ele desencadeie uma crise. E características psicológicas também podem estar desempenhando um papel importante nesse início de crise. Então, assim, a gente tem fatores que são predisponentes, que a gente fala. Então, o indivíduo já tem um problema na articulação, e aí ele tem uma questão emocional naquela semana, e aí isso pode predispor ele, fica mais fácil dele ter uma crise, é isso? Então, tanto fatores psicológicos, quanto anatômicos, quanto oclusivos, podem estar levando ao aparecimento dessas crises. Para falar um pouco de DTM, a gente tem que entender um pouco do sistema estomatognático. Então, é um sistema bem complexo, que tem funções primordiais desde que a gente nasce, tá certo, pessoal? Desde bebezinho, na hora que a gente vai mamar, a gente já começa a usar esse sistema, que essas funções primordiais são desde sucção, quando a gente já nasce, então, passando pela deglutição, respiração, mastigação, e essa postura de mandíbula que a gente tem que ter. Esse sistema como um todo, ele vai ver posicionamento de crânio, posicionamento de mandíbula, e se a gente tem uma dessas funções aí que podem estar alteradas, a criança vai ter problemas aí por algum tempo. A gente fala até às vezes dos respiradores bucais, toda a postura craniana dele vai mudar também, cervical. Então, a gente vê como esse sistema é importante. E todas essas estruturas aí estão ligadas a ele. Só para vocês entenderem um pouquinho, ó, desde a sucção, vai ter uma animaçãozinha aí, esse azulzinho é o côndilo da mandíbula, cabeça, e essa molazinha seria a musculatura. Então, quando o bebê está sugando leite, desde o início a gente já está usando essa musculatura orofacial e também um pouco da mandíbula, tá certo? Então, o bebê que mama pouco, ele já vai ter uma alteração nessa morfologia craniana. Isso é muito importante para que o crânio da criança cresça normalmente. Outra coisa que a gente fala também é a questão da alimentação. Hoje a alimentação é muito mole, né? Muito industrializada. Então, criança que não mastiga, a musculatura não desenvolve legal e essa musculatura está presa onde? Em ossos. Então, toda essa morfologia, às vezes, vai mudar em termos desse crescimento facial. Falar um pouquinho aí da DTM, tá certo? Da ATM, da própria articulação, a gente está vendo ela aí, formada basicamente pela cabeça mandibular e pela eminência do osso temporal, né? A fossa glenoide, onde esse côndilo vai se depositar, e a eminência do osso temporal, que é uma das estruturas como a gente vê o deslizamento, às vezes, dessa cabeça da mandíbula. E a gente tem essa estrutura amarelinha, que a gente chama de disco articular. Ela é muito importante, na minha opinião, provavelmente é a estrutura mais importante
da articulação, a gente vai falar dela também posteriormente. Então, só para vocês notarem como é que é a anatomia, a gente tem a mandíbula embaixo, o côndilo, a cabeça mandibular, o disco em cima de laranja, né, a fossa, que é essa parte côncava, essa parte convexa, onde tem osso temporal, já é a eminência do osso temporal, e a gente tem um conduto auditivo aqui já na parte posterior. Então, por isso que muitos pacientes têm sintomatologia, tem dor de ouvido, tem zumbido, porque quando essa cabeça está pressionando muito a articulação, a gente tem esses sintomas auditivos. Então, só para voltar, ó, esse é um esqueminha desenhado, e esse aí é a anatomia. Vocês estão vendo que esse corte é um corte sagital, e a gente vê tudo isso aí bem definido em termos de anatomia de cadáver. Bom, falar um pouco da própria ATM. Ela é uma articulação, pessoal, uma articulação sinovial, como é o seu ombro, como é o seu joelho, como é o seu quadril. Então, ela está sujeita a todos os princípios, né, da ortopedia, todas as patologias que podem estar cometendo essas outras articulações, podem acometer a ATM. Só que ela tem um tamanho reduzido, né? Ela não tem um tamanho de um joelho, então tudo que você vai fazer com ela, a quantidade de força que você for aplicar vai ter que ser bem menor. Então, ela é bem menor em relação às outras articulações, mas tem todas as estruturas anatômicas, como cápsula, como ligamentos, como musculatura, só que num tamanho mais reduzido. Então, ela tem a característica dela que uma parte dela é composta por fibrocartilagem, que dá um pouco mais de resistência. As articulações, né, sinoviais são recobertas por cartilagem alina, ela é por fibrocartilagem. E esse disco articular que ela tem, né, permite os movimentos. Sem ele, a biomecânica dessa articulação estaria totalmente alterada, tá certo? Então, ele divide a articulação em dois compartimentos, o disco, né? Um compartimento superior e um compartimento inferior. Então, bem interessante essa função, além de dividir a articulação, permite a biomecânica dela. Esses são sistemas que que eu estava querendo comentar com vocês, porque é que eu chamo crânio mandibular. Então, nós temos um sistema que é crânio cervical, certo? Ou crânio vertebral, e a gente tem um sistema crânio mandibular, mais anterior. Então, tem um sistema posterior e um sistema anterior. Esses dois sistemas regulam a posição do crânio, tá certo? Então, a gente tem um sistema onde tem toda uma cadeia posterior de musculatura e uma mais anterior ligada à questão da mastigação. Então, esse sistema crânio-mandibular e o sistema crânio-vertebral determinam a posição desse crânio. Essa posição alterada, a gente tem a propensão de ter essas disfunções. Então, o sistema sempre vai ser crânio, cérvico-mandibular, certo? Então, engloba três áreas: o crânio, a região de cervical alta e a região mandibular. Vocês estão vendo aí todo o complexo do sistema. Então, a gente tem musculatura, então tudo isso está interligado, ó, desde lá da cervical embaixo, passando pela região mandibular, passando por essa região craniana. E é por isso que a gente tem, às vezes, os pontos gatilhos nessas musculaturas, irradiando para todas essas áreas. E aí, vocês, como estão falando de ombro, a gente fala o seguinte: se o meu crânio desequilibrar, vai desequilibrar todo o resto. A gente vai ter uma cadeia descendente de desequilíbrio postural. Então, vai afetar a cintura escapular também. Você vai ter, de repente, uma sobrecarga em trapézio, nessa musculatura de cintura escapular, e, quem sabe, o paciente possa ter uma dor no ombro, tá ok? Vamos entender um pouco de toda essa questão de dores orofaciais. Tudo de inervação dessa minha face, dessa minha região mandibular, pessoal, tudo deriva desse rapaz aí chamado nervo trigêmeo, tá certo? Que ele tem três ramificações, ou três divisões. Uma ramificação oftálmica, que vem para a região do olho, né? Uma divisão maxilar, mais superior, né, intermediária, e uma divisão mandibular, que vai inervar toda a mandíbula. Então, dele vai emanar todos os nervos que vão inervar toda essa nossa face, tá certo? Então, parte dele. E aí você tem as dores de cabeça, dores oculares, e por aí vai. Então, dele, tudo parte dele. Tá certo? Essa figura mostra melhor aí as ramificações, então, indo para a região do olho, da maxila e da mandíbula. Então, aí a figura já em anatomia mesmo, em cadáver. E aí tem uma coisa interessante nesse trigêmeo.
ele vai emanar raízes ou núcleos, pessoal, sensitivos, para as 3 primeiras vértebras cervicais, tá certo? O atlas, o axis e C3. Então, a gente chama isso de sistema núcleo trigêmino cervical. Então, por isso que esse sistema é crânio cérvico-mandibular. Então, isso é bem interessante para a gente explicar que as alterações de cervical alta geram cefaleias, podem gerar dores orofaciais, certo? Bem interessante esse sistemazinho aí para explicar isso. Então, só para demonstrar, então, ó, a gente tem as raízes de C1 do núcleo trigeminal 1, as raízes entre C1 e C2 do núcleo trigeminal 2 e a raiz de C3, C2 e C3 na trigeminal 3, são os núcleos. Então, explica muito por que a gente chama esse sistema de crânio cérvico-mandibular. A gente já falou um pouco da anatomia, e quando a gente estuda a anatomia da ATM, a gente tem que estudar ela em 3 dimensões. Então, sagital, que é a mais fácil da gente estudar, que é essa figura da esquerda, e aí, vocês estão na figura da direita, a gente já está vendo um estudo mais coronal, um corte coronal anatômico dessa articulação. E ainda tem um corte horizontal que a gente tem que entender. Então, mesma coisa acontece com a coluna vertebral. A gente tem que estudar os desvios, como as escolioses, em 3 dimensões, nos 3 eixos, ou nos eixos de movimento dessas articulações. Não adianta eu tentar corrigir só num plano, eu vou ter que tentar corrigir nos planos que essa articulação se movimenta. Então, a gente já falou disso, que ela é regida pelos princípios da ortopedia, tem uma quantidade de músculos que a gente tem que conhecer, né, para saber palpar essa musculatura, que tanto está envolvida com essa questão da mastigação, como está envolvida com a gênese de cefaleias, entre outras coisas. Então, a gente tem que conhecer essa musculatura da região craniana e da região de cervical também, para poder estar palpando bem certo essa musculatura, para poder a gente estar aplicando nossas técnicas, tá ok? Então, é uma musculatura que vocês estão vendo que engloba todo esse sistema. Você tem temporal, tem masseter, tem musculatura de face, que a gente trabalha na mímica facial com as paralisias faciais, tem a musculatura suboccipital, né, os retos e os oblíquos, tem a musculatura de região cervical. Então, isso tem que ser conhecido para a gente poder tratar bem. Então, esses são os movimentos, né, da ATM. A gente tem a abertura e o fechamento, que a gente chama de depressão mandibular e elevação, é o nome correto, né? Você deprime a mandíbula ou eleva quando a gente fecha a boca. A gente tem a protrusão, vocês estão vendo essa figura de baixo à esquerda, que é colocar a mandíbula para anterior. Você tem um movimento contrário, que é o de retrusão, e essa figura maior aí da direita do slide de vocês é a lateralidade, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, esses são os movimentos que a ATM produz. Não sei se vai dar para ver nos videozinhos aí, mas tem os movimentos de cada um, tá certo? Em animação aí. Então, a gente tem abertura e fechamento, né, que é depressão, elevação, em cima à esquerda. Do lado aqui a gente tem a protrusão e a retrusão. E mais embaixo é bem discreta a lateralidade, tá certo? Então, tomara que tenha dado para vocês verem nessas animações. Lembrar também que essa cadeia anterior desse sistema, a gente tem a musculatura de supra e infra-ióideos. O ióide é aquele osso que fica aqui bem na região do nosso pescoço, é isso? E essa musculatura supra e infra-ióidea participa da deglutição e também participa desse posicionamento correto desse ióide. Quando essa musculatura também está desequilibrada, a gente vai ter alteração de deglutição e isso pode gerar uma sobrecarga na nossa ATM também. Então, é uma musculatura importante da gente conhecer também. Em termos de cervical, a gente tem a musculatura suboccipital, que está geralmente na cervical alta. Então, a gente tem retos e oblíquos, essa musculatura de retos e oblíquos, e é uma musculatura, pessoal, que está sempre tensa. Por que essa nossa musculatura, esse tecido da cervical alta, nossa, está sempre tenso? O que vocês acham? Então, 2/3 do peso do nosso crânio está para frente, está para anterior. Então, sempre para contrabalancear isso, a gente vai ter que ter uma musculatura cervical bem aposta, ela está bem mais hiperativa para conseguir controlar o peso da nossa cabeça. Então, o nosso crânio pesa de 5 a 6 quilos, né? E aí
isso, para ser controlado, a gente geralmente vai ter uma tensão maior nessa nossa musculatura. Então, sempre trabalhar também essa musculatura aí, no caso das cefaleias dos pacientes. E aí, nesses músculos suboccipitais, vocês estão vendo uns nervinhos aí, que é o nervo suboccipital. Então, a gente faz um trabalho, às vezes, nessa musculatura para tentar ver se libera um pouco mais esses nervos, e aí o paciente, às vezes, melhora bastante das dores de cabeça. Aí ele, ó, então, vocês estão vendo aí, a gente vai tirar as camadas, o occipital maior e o occipital menor. Aí a gente já está vendo essa ramificação de nervos aí. A gente consegue trabalhar nessa região mais lateral, próxima do ouvido do paciente, e a gente evita um pouco mais essa região mediana aí. Então, destrinchando aí no cadáver, a gente vê toda essa anatomia. E aí na figura a gente vê isso aí, ó. Então, essa musculatura a gente tem que tentar trabalhar, mobilizar para ver se solta mais, né? Está muito tensa, mas sempre vai ter uma tendência a estar mais hiperativa, a gente tem que trabalhar essa musculatura aí. Esse é o nervo suboccipital, né? A gente viu, só para complementar e ficar bem ilustrado, eu gosto muito de figuras para vocês verem tudo isso daí. Então, a gente está vendo, já na figura da esquerda, mais uma questão óssea, com só a inervação, e na figura da direita com a musculatura suboccipital. Quer dizer, esses nervinhos aí passam por baixo da musculatura. Então, se ela está tensa, quer dizer, a musculatura está sempre tensa, vai pressionar esses nervos. E nervo não gosta de pressão, né? Todo mundo já sabe disso. Então, ele vai responder com o quê? Com dor. Uma estrutura importante da articulação é o disco, como eu comentei, né? Essa estrutura aí que é de fibrocartilagem. Então, ela divide a articulação em duas. Uma articulação inferior, que é característica ao movimento de rotação, que é a articulação que a gente chama de côndilo discal, certo? Então, essa parte inferior. E a articulação superior seria a disco temporal, do osso temporal. Então, na articulação de baixo, a gente tem mais um movimento de rotação dessa cabeça da mandíbula. E na parte de cima, à medida que o paciente vai abrindo a boca, que vai chegar na eminência, que é essa convexidade, a gente vai ter o movimento de translação dessa cabeça mandibular. Então, é uma estrutura muito importante para a biomecânica da articulação. E essa estrutura, às vezes, ela sofre trações pelo músculo chamado pterigóide ou lateral, tá certo? Que está ligado. Esse músculo tem dois feixes, um feixe superior e um feixe inferior. Esse feixe superior está colado no disco, está ligado ao disco. Então, se essa musculatura também estiver hiperativa, vai tracionar esse disco para frente. E aí, muitas das vezes, vocês ouvem aqueles barulhinhos quando o paciente abre a boca, que a gente chama de cliques. Então, muitas das vezes, a gente fala que é a disfunção do disco. Isso é interessante para a gente saber fazer bom diagnóstico diferencial quando a gente estiver examinando nosso paciente. Muito paciente, às vezes, chega até sem dor no serviço, mas fala, ó, o que está me atrapalhando mesmo é esse barulho que faz quando eu vou mastigar, quando eu falo, e aí você já vai verificar que isso se trata de deslocamento de disco, vai ficar até mais simples, de repente, de você tratar. Então, aí, isso é o disco, ó, essas figuras anatômicas que vocês estão vendo aí, tá certo? É o disco, e a gente está vendo um corte, ele é como se fosse uma capa para a cabeça da mandíbula, tá certo? Então, isso, ele tem, se eu não me engano, pessoal, não chega a nem ter 3 milímetros, que é muito fininho, e isso também vai se desgastando ao longo do tempo, dependendo do uso da sua temporomandibular, e vai sofrendo também lacerações e perfurações. Então, a figura aqui da esquerda, vocês vão ver um disco normal. Então, ele translada bem, rotação translada bem na animação, vocês verem bem direitinho. Ele pode ter um deslocamento anterior, ó, esse amarelinho da esquerda, ele já está para frente. Quando o paciente começa a abrir a boca, você vai ver que ele vai voltar para dentro da articulação. Ufa, vai lá para dentro. E aí é onde faz o barulho. Então, às vezes, esse disco recaptura na abertura, no fechamento ou nos dois movimentos, que a gente chama de clique recíproco. Aí, ele está recapturando. O que é que o paciente vai apresentar de sintomatologia, para vocês saberem? Quando o paciente está clicando, fazendo barulho, a gente tem uma abertura da boca do paciente com desvio. Aquele paciente que faz um S,
quando vai abrir a boca. Então, é característico de deslocamento anterior com redução. Quer dizer, o disco está reduzindo, ainda está indo para dentro da articulação, tá certo? E aí faz o barulho, ó, que ele recaptura. A característica é em S, ó. Você vê que a mandíbula vai na animação lá e volta para o meio, tá certo? Então, isso é característica de deslocamento de disco com redução. E aí a gente tem outra situação que é chamada de locking, que é travamento, que é quando esse disco não recupera, né? E aí, essa figura aqui está errada, da direita, mas se vocês olharem lá para a animação da esquerda, ó, o amarelinho, ela está abrindo a boca e o disco não vai para dentro da articulação. O que caracteriza o deslocamento de disco sem redução, certo? A característica de deslocamento de disco sem redução, pessoal, é o travamento. O paciente vai ter limitação de abertura bucal. Quer dizer, com redução, o deslocamento com redução, o paciente clica e abre a boca em S, e o deslocamento sem redução, não sei se vai dar para vocês verem bem nessa ressonância aí, tem um cinzazinho antes aqui do côndilo mandibular, uma estruturazinha cinza, é o disco, ele já está todo lá na frente, ó. E aí o paciente tem limitação de abertura de boca, tá certo? E aí, isso é característico de um deslocamento de disco sem redução. Então, fica mais fácil também de saber fazer diagnóstico diferencial quando o paciente aparece com isso. A gente e aí, nesse caso, a gente vai tentar, com técnicas manuais, tentar reduzir esse disco, que ele volte para dentro da articulação. Ah, mas ele pode sair novamente, Viana? Pode sim. E a gente vai ter que fazer um trabalho muscular depois de reequilíbrio. E aí, uma situação que a gente não quer, que é já uma perfuração de disco. Quando ele perfura, pessoal, vai ficar igual o menisco, né, do joelho. Vai começar a ter contato ósseo, e vocês sabem que tendo contato ósseo, começa a ter atrito. E aí tem processo degenerativo mais precoce. Então, é algo que a gente não quer quando você tem uma laceração de disco, ou quando você tem uma perfuração, você vai começar a ter contato ósseo. Isso é um trabalho interessante, é um trabalho antigo, de 86, se eu não me engano, tá certo? Que muito de dores orofaciais, dores de cabeça, dores cervicais, dores na ATM, foram feitos com 164 pacientes e num período de 6 meses, quer dizer, pacientes que tinham dores crônicas. O que é que eles encontraram nesses pacientes? Muito ponto gatilho, certo? Então, ponto gatilho em trapézio, ponto gatilho em esplênio cervical, em pterigóide, em maceta e temporal. Então, boa parte desses nossos pacientes com DTM, com dores de cabeça, principalmente as tensionais, dores orofaciais, pode ser que seja um problema de tecido mole. Então, sempre examinem tecido mole. Palpem o paciente de vocês. Então, muitas das vezes, a gente é muito bom em realizar técnica. Ah, eu tenho muitos cursos, mas você não tem um curso bom de examinar o seu paciente. Então, você quer usar 10 recursos terapêuticos diferentes, né, para tratar, e às vezes você só precisaria usar 1, 2, se você fizer um bom exame clínico. Então, a gente tem que estar sempre verificando o tecido mole, tá certo? Fisioterapeuta manipulativo, eu tenho várias formações em questão de manipulativo, como osteopatia, quiropraxia, mas a gente não pode esquecer o tecido mole, né? Geralmente é ele que está bem mais disfuncional do que a própria articulação. As placas são uma alternativa odontológica para o tratamento, para essa questão miorrelaxante dessa musculatura. O que é que a placa faz, pessoal? Ela aumenta a distância da maxila, dos dentes superiores, para os dentes inferiores. A gente chama isso de DVO, que é dimensão vertical de oclusão, tá certo? Então, a gente aumenta isso. E aí, quando você aumenta, é como se fosse o músculo está apertadinho, né? Tá hiperativo. Quando você dá uma distância maior, você tem uma tendência a alongar um pouco mais esse músculo. Então, ele vai tentar, você dá um input, e aí essa musculatura tende a relaxar, tá certo? Então, é uma alternativa odontológica para isso. Em alguns países, o fisioterapeuta, ele mesmo também fabrica esses splints, que a gente chama. Mas aqui no Brasil, geralmente, são os dentistas. Então, às vezes, atrelado um tratamento ao outro, ao nosso com o deles. Então, tem que ver se o paciente está ajustando essas placas, por aí vai. Vocês só vão ter que ter um cuidado, né, Thaís? Aumenta a dimensão vertical de oclusão, a distância. Só tem um problema. Algumas vezes, os pacientes vão morder muito essa placa, e a gente chama isso de parafunção, como aquele paciente que rói unha, né? Rói caneta, essas coisas assim. Então, se o paciente começou a usar a placa
e ele está piorando com os sintomas, tem que ver se ele não está indo ajustar essa placa no odontólogo dele lá de confiança, ou se ele está mordendo mesmo, se o aparato está gerando parafunção. E aí você tem que ter um bom contato com os dentistas, o que está tratando o paciente concomitantemente com você, e dizer, ó, vamos dar um tempo nessa placa. Essa placa está piorando os sintomas do nosso paciente. Vamos ver se ele melhora com a retirada da placa. Então, às vezes pode ser que aconteça isso. Fiquem atentos a isso. Só para demonstrar um trabalho mais recente, de 2018, ó, que era o efeito, comparando o nosso tratamento fisioterapêutico com a utilização da placa miogênica. Então, o que é que eles encontraram? Durante um período de tratamento de 6 semanas, a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico poderia ser um tratamento inicial melhor do que a placa, no alívio da dor e na melhora da amplitude de movimento em caso de DTM miogênico. Então, ó, aí, se querem evidência científica, a gente está mostrando aí, tá certo? Aí a questão da etiologia, que nós já falamos. E aí a gente tem a parte de parafunção. Paciente que rói unha, né? Paciente crianças que chupa dedo, vai também modificar essa arcada dentária. Eu já atendi alguns pacientes que usam instrumento musical, são cantores, né? Que usam mais a articulação. Então, são pacientes também que, hoje em dia, né? Tem gente que, principalmente alguns colegas aí, como o Flávio, que atende atletas, pacientes que fazem MMA, então leva soco. Às vezes você vai traumatizando a articulação e o paciente pode ter disfunção depois desses traumas. Pacientes com bruxismo, que é o ato de atritar esses dentes, principalmente durante a noite, durante o sono, tá certo? O bruxismo, geralmente, em adultos, ele é noturno e em crianças, geralmente, é diurno. O bruxismo tem alguns consensos já chegando por aí, mas ele está muito ligado à questão emocional, pessoal, tá certo? Então, sempre tem uma questão emocional aí. Então, também é difícil. O paciente desgasta bastante o elemento dentário, esses dentes começam a ficar, né, bem menores, desgastados, sensíveis, né, porque vai destruindo todo esse tecido dentário. Então, também é um negócio que a gente tem que verificar quando você faz um exame oral, né, da boca do paciente. E aí, só para mostrar, às vezes o paciente está falando, eu tenho mordido muito minha bochecha e tal. Quer dizer, pode ser um sinal de apertamento. A minha língua está ficando marcada com meus dentes, quer dizer, o paciente tem apertado muito, tem usado essa musculatura de fechamento, né, da boca, está muito hiperativa. Então, muitas das vezes a gente pode desprogramar essa musculatura aí. Sempre, pessoal, pesquisem a parte emocional dos pacientes de vocês, pacientes que têm disfunção crânio-mandibular. Sempre tem que pesquisar, porque muito disso, dessas crises, está ligado a uma alteração emocional. Então, uma mudança de estilo de vida do seu paciente, ele morava num bairro melhor, foi morar no maior, perdeu o emprego, teve luto na família, então, tudo isso leva a uma questão emocional que, muitas das vezes, perpetua os sintomas do paciente. Então, aí trabalhos também mais antigos falando, na última década tem havido crescente evidência da importância psicossocial como fator que pode influenciar a dor crânio-facial a longo prazo. Então, se o paciente não melhora dessa questão emocional, a tendência é dessa dor se cronificar. E aí, tratar dor aguda é muito mais fácil do que tratar dor do tipo crônica. Então, bem interessante isso também. Vamos ver a sintomatologia. Uma boa parte de vocês já conhecem, mas o paciente pode ter dor de cabeça, dor de ouvido, dor na própria articulação da ATM, dor cervical, pode ter alterações no disco, pode ter alterações nessa mobilidade mandibular, nesses movimentos mandibulares. Então, tudo isso, essa animaçãozinha, mostra aí o resumo da sintomatologia do paciente que tem disfunção crânio-mandibular. Então, isso aí para resumir, dor articular, ruídos, cliques, cervicalgias, distúrbios otológicos, o paciente pode ter zumbido, vertigem, dor de ouvido, dores de cabeça, dor orofacial, distúrbio de mastigação, alteração de comportamento, né? O paciente pode estar ansioso, estressado, e alteração dos movimentos mandibulares. Então, pode a DTM, a distúrbio crânio-mandibular, pessoal, pode afetar todas essas regiões aí. Então, são regiões que a gente pode estar atuando e atuando de maneira bem satisfatória.
Para entender um pouquinho a biomecânica, a gente tem que, como eu comentei antes, a gente tem que saber que a ATM ela tem 3 eixos de movimento. Então, ela tem movimentos no plano sagital, no plano horizontal e no plano frontal, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em tratamento, a gente tem que pensar nas musculaturas que realizam esses movimentos nesses planos. Então, eu acho que boa parte das falhas, né, hoje está até melhor, então, é na questão de biomecânica, que a gente não tem fraco, né, de questão cinesiológica, como, não é só onde se insere, onde é a inserção proximal, onde está, como funciona esse músculo, como é que ele se comporta biomecanicamente. Então, ele vai atuar e o que é que ele vai fazer com essa articulação. Então, isso é bem interessante da gente ter na cabeça. Então, só para mostrar aí os 3 planos que a gente tem que entender, e muitas das vezes o paciente também está com uma diminuição, principalmente nos pós-operatórios de cirurgia bucomaxilo. O paciente está com restrição de um movimento num plano, você pode estar fazendo o movimento em outro plano, que aí vai ganhar, às vezes, no plano que você quer, principalmente, geralmente, o plano sagital, que é abertura e fechamento. Então, é bem interessante a gente verificar isso. Só para falar um pouco para vocês em termos de biomecânica. Então, a gente tem, a gente fala que a ATM é uma articulação instável, certo? Em termos de fisiologia articular. Por quê? Porque a cabeça da mandíbula ela é convexa, quer dizer, essa questão da curva. E a eminência do osso temporal também é curva. Então, o disco é que vai melhorar a congruência dessa articulação, para que não encoste, essa cabeça não encoste na eminência, não tem atrito, tá certo? Então, o que vai melhorar essa congruência aí é o disco. Só que em algumas disfunções, isso pode ser que encoste, como deslocamento de disco. Então, pode ser que você comece a ter processo degenerativo. Então, sempre essa articulação tem uma tendência a ser mais instável do que estável. Só para mostrar nessa ressonância aí, ó, vocês estão vendo o cinzazinho que é o disco, e acompanha bem durante o movimento de abertura. Essa partezinha mais superior é a eminência. Então, só para ver que se não existisse o disco, estaria tendo atrito aí. Por isso que ela se torna uma articulação instável, que é uma superfície convexa enfrentando outra superfície convexa. Então, tem uma tendência sempre à instabilidade. Então, é o seguinte, na biomecânica da articulação, quando a gente começa a abrir a boca, tá certo? A gente tem um movimento de rotação do côndilo, da cabeça, sobre o disco. Então, no começo da abertura. E aí a gente vai abrindo mais a boca, e aí esse disco vai lá para a eminência, e aí tem o movimento de translação dessa cabeça sobre o disco, para facilitar o movimento. Então, essa abertura de boca máxima que a gente tem, quando a gente abre mais a boca, é a posição de maior instabilidade para a ATM. Então, é nessa posição aí. Então, uma das coisas que a gente já fala para o paciente, controle a abertura da sua boca. Porque se abrir muito, vai clicar. Se abrir muito, vai doer, porque é uma posição que você vai o quê? Pressionar muito esse côndilo sobre esse disco. Aí uma foto de raio-x, para vocês verem isso também. Posição com a boca fechada do lado esquerdo, com a boca aberta do lado direito. E como você não pode isolar a ATM da esquerda para a direita, ela funciona sempre de um modo bilateral, tá certo, pessoal? Então, quando um lado está mais, vamos dizer assim, está hipomóvel, a gente vai ter sobrecarga daqui a pouco do outro lado, o outro lado vai ter que trabalhar mais. E aí ele colocou o exemplo dessa garagem aí, dessa porta de garagem, né? Se um lado fica bloqueado, o outro não vai conseguir abrir direito. Ó. E aí vai começar a ter sobrecarga. Como nessa outra animação. Ó. Do lado esquerdo, normal, articulação do ombro aí que ele está mostrando. E aí, segurando o peso, quer dizer, com hipomobilidade. E aí você começa a ter sobrecarga articular, e aí surgem os sintomas, certo? Mas aí eu posso ter também situações de hipermobilidade, aquele paciente que abre muito a boca. E a gente tem uma escalinha, né, Carter-Wilkinson, que é para medir isso. Então, tem pacientes que são muito hipermóveis, que aí, nesse caso, eles vão luxar muito disso. Então, também a tendência desses pacientes é poderem ter disfunções depois. Então, a gente está vendo a foto da menina aí, coloca quase a mão inteira na boca. Ó.
ela tem muita translação. E aí, às vezes, a tendência de luxação total do disco, de luxação mandibular é grande. Então, tem paciente que faz isso brincando, né, em forma de brincadeira, mas não estimulem muito isso, né, que é uma tendência de ser hipermóvel no futuro a ter um problema articular. Agora falar um pouco da questão da DTM, né, da disfunção temporomandibular e as alterações posturais que ela pode causar. Isso é uma polêmica grande. Trabalhos feitos por fisioterapeutas falam que sim, trabalhos feitos por dentistas falam que não, então eu não entro muito nessa briga, né? A gente vê as evidências, mas assim, a gente vê que a grande maioria tem alterações posturais, compensatórias, que é o que a gente fala. Então, quer dizer que se eu tiver uma DTM eu posso ter uma escoliose? Provável, vamos ver. Você vai ter uma cadeia de desequilíbrio descendente, tá certo? O seu crânio, como vocês estão vendo no esqueletinho aí da direita, o seu crânio vai modificar de posicionamento, né? E aí toda a questão da cadeia descendente vai começar, né? E aí, eu posso ter uma dor no ombro por DTM? Não sei, não tem muito artigo que fale disso, mas que você vai desequilibrar a cadeia da cintura escapular, vai, tá certo? Então, assim, alguns trabalhos já têm falado um pouco mais sobre essa postura craniana, e aí a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. Esse é um trabalho aí de 2011, né, que fala da influência da postura crânio-cervical, abertura máxima de boca e limiar de dor à pressão em pacientes com DTM. Então, os resultados desse trabalho falaram o seguinte, que a relação biomecânica entre a região crânio-cervical e a dinâmica da articulação temporomandibular é alta, tá certo? Pela questão daquele sistema trigêmeo cervical que eu falei para vocês. Então, outra coisa que ele comentou, a indução de diferentes posturas dessa região crânio-cervical influencia a abertura máxima de boca e os valores de dor, a pressão da articulação temporomandibular. Então, um trabalho que tem dois caras aí, que é o Mariano Rocabado, um grande estudioso dessa questão de DTM, e o Fernandes também muito bom. Então, são de dois autores bem respeitados e a gente tem que acreditar um pouco neles. Aí, só para mostrar esse esquema, se eu tenho um problema lá em cima no meu sistema de oclusão, de mordida, de ATM, se o meu crânio também estiver desequilibrado, eu posso, de repente, esse meu crânio desequilibra, essa minha mandíbula desequilibra, e aí essa minha alteração postural vai descer. A gente chama de cadeia de desequilíbrio descendente. Quando a gente tem um problema no pé, e aí essa cadeia se inverte, que aí você vai ter uma cadeia de disfunção ascendente. Então, toda essa musculatura entrando em desequilíbrio, muda o posicionamento do crânio, muda o posicionamento mandibular, e aí você tem esse tipo de cadeia. Aí, só para mostrar. Boa parte dos trabalhos científicos que a gente viu é que boa parte desses pacientes que têm DTM e cefaleias, ele tem essa postura da cabeça mais para anterior, tá certo, pessoal? Eles chamam de FHP, que é a Forward Head Posture. Então, comecem, quando vocês começarem a analisar esses pacientes, fazer uma análise postural desses pacientes, verifiquem se ele tem esse tipo de postura. E aí a gente nota bem, acrômio, conduta auditiva. Você vê que o conduta auditiva aí da figura da minha está lá na frente, então ela tem uma projeção da cabeça para frente. Isso vai gerar várias complicações, e aí a gente vai falar disso um pouquinho. Então, boa parte dos pacientes de DTM pode estar apresentando esse tipo de postura, como de cefaleia também. Então, como eu comentei, a maior parte dos trabalhos falam disso, que o paciente pode ter esse tipo de postura, de cabeça mais para frente, e isso causaria um desequilíbrio no sistema crânio-mandibular. Então, a gente vê que vai desequilibrar até a musculatura infra-ióidea. Então, vai modificar também, esse crânio vai ter uma tendência só voltando, a ir para posterior. E isso vai diminuir a distância da cervical alta, vai praticamente colar o occipital no atlas do seu paciente, C1 e C2. E aí isso aí vai comprimir quem? Aqueles nervinhos suboccipitais. Aí o paciente começa a ter dor de cabeça por uma mudança na posição craniana, tá certo? Nesse esqueminha aí a gente está vendo também toda a modificação dessa postura craniana. Uma outra alteração que vai ter, a tendência desse crânio ir para posterior vai modificar também a lordose cervical, curvatura cervical.
E quando você modifica a curvatura, pessoal, a tendência também de processo degenerativo é grande. Então, sempre também isso eu falo para coluna, para DTM, para cefaleias. O paciente está perdendo a curvatura fisiológica, tente devolver. E aí, se você é bom em técnicas posturais, em RPG, em pilates, tentem devolver essa curvatura, que é o fisiológico do nosso paciente. E isso está sendo alterado, tá certo? E aí, quando você tem alteração dessas curvaturas, o processo degenerativo, dor, vai ser muito mais presente. Então, aí são as características que a gente tem de FHP, ó. Extensão do occipital sobre o atlas, então esse espaço da cervical alta vai diminuir. Então, eu vou ter encurtamento dessa musculatura que a gente comentou, os retos e os oblíquos são suboccipitais, comprimindo o nervo suboccipital, gerando dor de cabeça. Desequilíbrio entre a região posterior e anterior, né, na questão da cervical, os inferiores também. Uma coisa também que a gente viu em alguns trabalhos é que tem pacientes que têm alteração da parte respiratória, da função respiratória. Então, há uma alteração da capacidade pulmonar vital, a gente viu isso em 2, 3 trabalhos, depois quem quiser eu mando para vocês, e a tensão nessa musculatura suprainferioide aí, tá certo? Então, bem interessante essa alteração postural, gerando complicações a nível do organismo inteiro. Como é que a gente poderia examinar essa ATM, pessoal? Então, como é que eu faria um bom exame clínico dessa ATM? Relembrar que exame clínico ele tem que ser o mais criterioso possível. A gente sempre bate nessa tecla. Eu não posso fazer um exame clínico no meu doente em 5 minutos. Você marca o primeiro atendimento do paciente, cobra lá a primeira sessão, entre aspas, o primeiro atendimento, e a sua avaliação é R$20 a mais, quer dizer, não chega nem a ser 50% a mais do valor do seu atendimento. Então, está errado. Então, é um exame clínico pobre. Só para relembrar para vocês, ó, as red flags e que tumores na região da cervical, são 10% dos tumores em coluna são na região cervical e podem dar essas dores aí também na região orofacial, na região craniana. Então, eu vou fazer uma manipulação nesse meu paciente. Não fiz um exame clínico legal, e aí o paciente pode estar com tumor. Quando eu manipulo essa vértebra, ela pode causar uma fratura. Quer dizer, então o nosso exame clínico tem que ser muito bom. E aí a questão que eu falei para vocês, das compensações posturais. Então, verificar que isso, né, causa um desequilíbrio numa cadeia inteira do corpo. Não só focar a região da crânio-mandibular. Focar depois, é claro que a gente vai tirar a dor da região, mas depois tem que focar no restante. Só para lembrar vocês, a questão, relembrar a inervação do trigêmeo, e que até uma cárie pode dar uma dor facial, né? Quem já teve cárie durante a infância, muitas vezes viu isso. Você pode ter uma dor orofacial por uma cárie, tem raiz no seu dente. Então, até isso pode te dar uma dor orofacial e está te causando aí um diagnóstico errôneo. Red flag, também tem que ter muito cuidado. Então, sempre eu bato nessa tecla também de verificar e ausentar todas essas red flags para você começar o seu tratamento. Então, pacientes que têm parestesias no queixo, na ponta do queixo. Então, parestesia nessa região mandibular, ou no céu da boca. Então, o paciente está com alteração de sensibilidade no palato ou no queixo, pode ser que seja um tumor de base de crânio. Então, assim, tem outras red flags, como perda de peso, como febre, como uso de corticoide crônico há muito tempo. O paciente está tendo dor noturna. Então, tudo isso são sinais para você esclarecer melhor o seu diagnóstico antes de colocar a mão no paciente, antes de colocar qualquer equipamento no paciente. Só para vocês verem a animação, pode ser isso aí. Pode ser um tumor, né, a nível de sistema nervoso central, ou, no caso da figura da direita, a gente está vendo aí um tumor vertebral, né, na cervical. E aí eu sou o fisioterapeuta grandão, manipulativo, e vou fazer uma manipulação nesse meu doente. Aí você pode causar uma fratura. Então, sempre exame clínico criterioso. E aí, com o exame clínico bem criterioso, você consegue fazer um diagnóstico diferencial bem bacana. Então, esse paciente realmente tem uma DTM, ou ele tem uma cefaleia cervicogênica, ou ele pode ter uma sinusite que também gera cefaleia, ou ele tem, de repente, uma dor orofacial por uma neurite, ou, muitas das vezes, até uma síndrome de intestino irritável pode gerar uma cefaleia. Então, é uma área também que a gente vem também atuando bastante, e
a gente tem que entender um pouco dela. Então, até por que o paciente que tem síndrome de intestino irritável pode ter uma cefaleia? Muitas vezes a gente não sabe, mas o intestino é um produtor de serotonina do nosso corpo. Então, quando você tem alteração nele, ele deixa de fabricar também a serotonina, e aí você pode ter cefaleia. Um dos questionários que a gente usa é o RDC-TMD, né? Que é um questionário de critério para pesquisa de sinais de DTM. Esse questionário é usado no mundo todo, pessoal, e ele tem 2 eixos, tá certo? Ele tem um eixo 1, que é mais de questão física, sintomas físicos, e ele tem um eixo 2, que é mais emocional, mais psicológico. Então, você vai verificar tanto a questão de sintomatologia clínica, física, e também problemas emocionais do seu paciente. Então, tem colegas que só veem mais essa questão física, mas ele divide em 2 eixos. E ele é usado no mundo todo também. Então, é uma ferramenta que vocês podem estar, como tem o DASH do ombro, né? O questionário DASH, vocês podem estar usando esse aí para DTM. Então, você tem o eixo 1, só para exemplificar, que são os sinais e sintomas que vocês viram naquela animaçãozinha anterior, e o eixo 2 está ligado à questão emocional. Aí você descobre se seu paciente tem tendência a ser depressivo, a ser ansioso, e por aí vai. Então, é um questionário bem bacana e que fecha muito o seu diagnóstico, ajuda muito também. Eu sempre gosto de, antes de colocar o paciente na maca para palpar, pessoal, de fazer uma análise postural com ele. Não precisa ser uma análise muito detalhada, mas você verificar se essa cabeça desse paciente é inclinada no plano frontal, e aí se ela é anteriorizada no outro plano. É sempre interessante que você vai ver numa cadeia muscular que você vai ter que trabalhar depois. Então, você já vai anotando isso, né? É bem interessante já fazer essa análise postural, vai te ajudar. Às vezes, em 5, 10 minutos, você consegue verificar isso aí, e, na minha opinião, vai te ajudar bastante depois que você tirar a dor do seu paciente, corrigir um pouco da disfunção da musculatura, né, da mastigatória, lá da ATM, você trabalhar o restante da cadeia. Isso aí é um exame que a gente, que foi preconizado pelo Dr. Rocabato, que a gente chama de cefalometria. A gente não pede muito isso, né, geralmente gera custo, mas esse exame avalia o ângulo crânio-vertebral do seu paciente e a distância entre occipito e atlas, tá certo? Então, tem um exame físico que você pode fazer para tentar suprir esse exame aí, mas esse exame também mostra essa angulação aí, que em pacientes com DTM, geralmente, esse ângulo está diminuído. Então, só para mostrar como é que é feito, ele mostra bem a parte de ATM e a região cervical também. Então, só nessa animação a gente nota, ó, normal aí, e depois você nota o atlas, né? Aliás, a espinhosa bem colada aí no occipital. Você pode usar hoje, tá, a nosso favor, a termografia. Então, é uma foto térmica do seu paciente, e essas zonas que estão mais avermelhadas são as regiões que você tem que trabalhar, de repente, com agulha, com a liberação de tecido mole, né, miofacial, por aí vai. Então, ainda os equipamentos de melhor qualidade não estão tão acessíveis em termos de valor, né, o termógrafo, o ultrassom também, mas, assim, é uma ferramenta bem interessante, até para você fazer diagnóstico clínico, mostrar para o paciente, ó, isso aqui, essa região, explicar para ele porque que aquela região está doendo, aquela região está com ponto sensível, então é bem interessante, os cursos também tem que começar a chegar mais de termografia para a gente, mas é uma ferramenta bem interessante hoje em dia. Aí outra foto termográfica, só para vocês verem, né, essas regiões aí bem avermelhadas, é a região que a gente tem que estar trabalhando. E aí, como é que a gente trata essas disfunções crânio-mandibulares, pessoal? Vou passar minha experiência clínica para vocês e que a gente aprendeu também em cursos. E assim, o que é que você faz, Viana? E outros colegas também. Então, a gente tem uma gama de fatores para estar tentando melhorar essas dores orofaciais, essas dores de cabeça e essas disfunções dos nossos pacientes. Vamos lá dar uma conversada sobre isso. Bom, eu não vou falar muito de recurso eletrotermofototerapêutico. Então, o que é que você faz? Você faz TENS, você faz microcorrente? Não vou ficar falando disso. Aí vai depender muito da experiência de cada um. A gente vê muitos trabalhos falando de laser hoje, tá certo? Eu coloquei até ultrassom aí, ó. Só que vocês têm que lembrar que o ultrassom, essa foto aí está até, na minha opinião, errada. Quando você for fazer ultrassom, você quer que
a onda ultrassônica chegue lá na ATM, a boca do paciente tem que estar entreaberta, tá certo? Porque aí você abre a articulação. Uma boca fechada, o côndilo está lá, você não vai conseguir que essa onda ultrassônica chegue lá. E aí a gente tem muita coisa manual e dispositivos para mostrar para vocês também. Lembrando que o tratamento, pessoal, ele é multidisciplinar, interdisciplinar. Então, nós deveríamos ser o profissional de primeiro contato, porque é uma articulação sinovial, e quem trata melhor a articulação sinovial somos nós, né? Então, o paciente deveria vir direto para a gente. Se você detectasse alguma coisa em termos de oclusão, tal, você encaminharia para o colega dentista. Se você verificasse que é uma dor orofacial, uma neuralgia de trigêmeo, qualquer outra coisa, você poderia encaminhar para o colega médico, tá certo? E eu sempre falo isso, paciente com dor crônica, você tem que ter um colega psicólogo atrelado ao seu serviço, mas um psicólogo que entenda de dor crônica, tá certo? Porque esses pacientes que têm disfunções crânio-mandibulares sempre tem um componente emocional forte. É claro que a gente sabe, tende a conversar um pouco com o nosso paciente, mas um profissional que é qualificado na área é bem melhor. Então, a gente sempre tem que entender que, muitas das vezes, o paciente foge quando a dor vai embora. E esse tratamento de DTMs deveria ser um pouquinho mais prolongado. Então, alguns trabalhos falando aí que essa questão da fisioterapia e terapia manual tem uma contribuição muito boa para a gente, que é algo que é não invasivo, quer dizer, antigamente os dentistas desgastavam muito o dente, quando se pensava que as DTMs eram por problema de oclusão. Esse dente está encostando no outro aqui, tem um contato prematuro, eu vou desgastar esse dente. Isso não resolve o problema não trata DTM. Aparelho ortodôntico não trata DTM. Quer dizer, então, quanto mais reversível for o tratamento, melhor. Quanto menos invasivo, melhor. Se você não prevenir o paciente disso, às vezes é bem melhor, porque você tem como, não está dando certo minha manipulação, pare de fazer. Mas quando eu desgasto um dente, não tem mais o que ser feito. E aí eu posso perguntar para vocês, qual seria o melhor tratamento para disfunção crânio-mandibular? São as placas? São remédios? São recursos eletrotermofototerapêuticos? Osteopatia? Mulligan? O que é? Então, o Mulligan fala sempre uma frase muito interessante, que o melhor tratamento, o melhor procedimento é aquele que apresenta o melhor resultado. Então, dependendo da sua expertise como fisioterapeuta, das formações que você tem, de um bom exame clínico, você vai começar a usar isso dentro do tratamento dos seus pacientes. E aí, é claro, nem tudo eu vou tratar com osteopatia, nem tudo eu vou tratar com quiropraxia, né, ou com agulhamento, por aí vai. Mas eu fiz um bom exame clínico, o paciente apresenta tal sintomatologia, o que é que cabe para me fazer para esse paciente? Isso aqui. E aí você vai obtendo os resultados. Meu tratamento, a dor do paciente está diminuindo, a função mandibular está melhor, então eu vou continuar com esse tratamento. Então, basicamente é isso. E aí depende do ponto de vista seu como profissional, da experiência clínica, da experiência científica que você tem, e se o paciente está aderindo ao seu tratamento. Isso é o pilar da PBE, tá certo? Não adianta eu me basear num trabalho científico e o meu paciente não aceitar bem o tratamento. Não vai ter muita função isso, tá certo? Então, depende do seu ponto de vista e da sua expertise como terapeuta. Vamos falar um pouco do que é que a gente pode usar nesses pacientes, tá certo, pessoal? O dry needling hoje é uma ferramenta bem interessante, apesar de ser invasivo, né? É algo que a gente até ministra curso, já fui várias vezes em Aracaju com o Flávio, acho que a gente já fez bem umas 5 ou 6 turmas disso, é bem bacana, é uma ferramenta que a gente tem usado muito, só tem que ter os cuidados necessários. Então, assim, cuidado com os cursos que vocês elegem para fazer, e é uma ferramenta que tira bastante a dor dos pacientes. Essa imagem aí do meio é uma abordagem que a gente faz para o nervo suboccipital, e a gente tem um bom sucesso em cefaleias, e a gente tem atrelado um pouco o dry com a eletroterapia, né? Então, a gente pode usar uma corrente aí com essas agulhas, porque vai agilizar e, assim, vai potencializar o seu recurso eletroterapêutico, tá certo? Então, é bem interessante ser feito isso. A analgesia é bem mais rápida, por quê? Porque a agulha já está no sítio anatômico que eu quero. Então, não estou dizendo que o TENS convencional com a plaquinha lá não serve, mas esse aí vai agilizar e vai aprofundar bem mais.
Isso aí é só um trabalho que foi recente, ano passado, 2019, do Jornal de Crâniofacial, de Cirurgia Crâniofacial, que era a comparação da eficácia do dry needling e do Botox no tratamento dos pacientes que tinham disfunção temporomandibular. O Botox, né, é um método um pouco mais caro, né, uma aplicação disso. Olha o que é que eles viram. Que a dor em repouso foi avaliada de forma mais eficaz no grupo 2, que era o grupo do dry, no final das 6 semanas. Melhoria nos ângulos de protusão mandibular foi mais evidente no grupo 2, grupo do dry, após 6 semanas. No grupo 2, a recuperação da função da TEM foi mais evidente em 6 semanas após o agulhamento. Os autores sugerem que a injeção de Botox e agulhamento produzem resultados terapêuticos satisfatórios no alívio da dor, restauração da função em pacientes com DTM. Quer dizer, aí também não está falando que o Botox não serve, mas que o dry também é uma alternativa a isso, mais barata, tá certo? Então, assim, é uma comprovação científica do que a gente está mostrando para vocês. Esse é outro artigo, que é de 2014, que é o uso do dry needling e fisioterapia no manejo da cefaleia cervicogênica e cefaleia do tipo tensional, a visão sistemática. Então, também reduzir os sintomas, pode ser combinado com outro tipo de terapia e é um conceito terapêutico útil no tratamento de dores de cabeça. Então, outra comprovação científica do que a gente está falando para vocês. Em termos de recursos, tá aí, ó, tem mostrado ultrassom com um abaixador de língua, aí sim, aí a onda ultrassônica vai chegar na articulação. A gente tem o TENS convencional, tem vários tipos de laser, e na figura tem esse aparelho do meio aí, ó, com as plaquinhas, que não é ondas curtas, não, o nome disso é Anodyne, tá certo? É um aparelho fantástico para melhorar a circulação, e a gente, em outra oportunidade, pode estar falando um pouco sobre ele. Eu coloquei a figura aí embaixo só para chamar um pouco de atenção. O que é isso, Viana, na sua mão aí? Isso é gelo, crioterapia. A ATM na articulação sinovial, então ela não pode estar sujeita a uma artrite, tal. Só que, assim, a crio, o paciente não tolera bem porque é fácil, né? Então, a parte de inervação é bem mais superficial, então o paciente não tolera muito gelo na face. E a gente usa gelo mais em pós-operatório e nos primeiros dias de pós-operatório de bucomaxilo, para diminuir um pouco o edema, tá certo? E a gente já tem feito até uma bandagem um pouco mais apertadinha para reduzir esse edema. Mas, assim, o gelo aí, como é a articulação sinovial, a gente colocou. Em termos de terapia manual, pessoal, a gente tem a TLP, que é a terapia de liberação posicional, é uma técnica fantástica da osteopatia, tá certo? Da minha escola, que é a TMS, da Bélgica. Então, assim, a gente aprendeu esse recurso terapêutico, ele é fantástico, tá certo? Para melhorar essa questão de sensibilidade, de ponto gatilho. E aí, era só para demonstrar uma inibição do pterigóide lateral e temporal. Né? Essa daí a gente chama de manobra do torcicolo, que é um posicionamento que serve para o esternocleido, como para o digástrico também, tá bom? A gente tem as pompagens e as manobras de descompressão de cervical alta. Eu estou demonstrando na foto aí como é que se faz. Então, serve tanto para tecido mole, como você tentar melhorar essa dinâmica crânio-cervical. Né? Se o paciente tem uma tendência à rotação posterior desse crânio e compressão dessas estruturas, o que é que eu vou tentar abrir essa articulação aí para melhorar isso? E aí a gente tem a estimulação de tecido mole. Aí isso pode ser feito manualmente, o paciente gosta muito disso, e como eu comentei, que sempre essa região vai estar tensa, então é sempre bom você trabalhar um pouco essa região aí com técnicas diversas possíveis. Então, você tem muito tipo de técnica que você pode estar utilizando manual. Então, estiramento do masseter, pode até usar uma ventosinha menor de silicone nessa regiãozinha aí, para liberar essa musculatura. Aqui a gente tem essas liberações, não sei se vai rodar, tanto externamente quanto interna. E aí tem que ser feito com luvas. Então, você faz isso intra e extraoral, tá certo? Os pacientes gostam bastante disso. E aí a gente pode fazer essa estimulação miofacial com os instrumentos também, tá certo? Que geralmente foram criados para diminuir nossa carga braçal, né? Criados nos Estados Unidos. A gente também ministra curso
desse assunto. Então, também já fui em algumas oportunidades aí em Aracaju e rodo um pouco do Norte e Nordeste com esses cursos, e isso também facilita um pouco a nossa vida. E aí a gente também disponibiliza, comercializa esse kit aí, depois se tiver interesse, no final da palestra tem meu contato, a gente já comercializou mais de 3.000 peças dessas aí, tá certo? Então, é em aço, material resistente, e um acabamento que a gente chama que é chanfrado. Ele não tem quina, então não tem tendência de não machucar o paciente. Aí uma outra foto desse kit. Quem quiser depois a gente em contato aí com o Flávio, a gente pode fazer um desconto para o pessoal que fez que está fazendo aí o evento. E aí um vídeo mostrando como é que a gente faz no esqueletinho e no paciente. Aí é o gancho. E aí é legal o instrumento porque ele é muito mais preciso em termos de área, né? Então, ele vai bem certinho na musculatura e a gente pode estar associando ao movimento também do paciente. Aí, ele está o paciente está abrindo a boca, alongando uma seta. E aí eu vou e ajudo um pouco também. E aí demonstrando aí com uma soqueira, que é o outro instrumento. E aí você associa ao movimento. Aí a gente tem manobras extraorais, certo? Com protrusão e retrusão, mostrando aí no crânio. Aí eu vou ganhar um pouco em protrusão e retrusão do paciente. Eu vou demonstrar na paciente aí agora. E aí a gente tem manobras intraorais, tá certo? Que aí é para, às vezes, tentar recapturar esse disco, melhorar a questão de ganho articular da própria ATM, né? Estirar esses tecidos que estão comprimidos aí. Então, elas têm que ser feitas com luvas bem suaves, é só para demonstrar o esqueminha. Quando você faz uma depressão dessa cabeça mandibular, o disco pode voltar para dentro da articulação. Então, nesse vídeo aí, eu estou demonstrando, no crânio, e aí eu estou rebaixando, a gente chama esse movimento de distração, e aí vocês notam que a cabeça mandibular, ela vai dando espaço, certo? Vou mostrar novamente. Então, meu dedo está lá, intraoral no paciente, os outros dedos estão fora, e a gente vai fazendo um fulcro aí, ó, melhorando a amplitude articular e, de repente, reposicionando o disco. Nós temos técnicas de manipulação manipulativas de cervical alta, né, que são com thrust, pode ser de osteopatia, de quiropraxia, tá certo? O paciente às vezes se assusta, mas você tem que falar com ele, preparar ele. Essas manobras, pessoal, são bem efetivas para cefaleias, já tem vários trabalhos científicos demonstrando isso. E às vezes eu sempre começo por cervical alta. Por quê? Muitas das vezes a postura do crânio, você tem um atlas que está rotacionado um pouco, você corrige isso, muitas das vezes você corrige um pouco a biomecânica da ATM. Então, em alguns cursos que eu já ministrei, até os colegas, os alunos estão fazendo o curso, e aí, Viana, então, o curso nem é do assunto. E aí eles chegam e dizem, Viana, eu estou com um problema de ATM aqui há muito tempo. Teve uma menina, acho que foi em Campina Grande, que a gente fez uma manipulação dessa de cervical alta, e aí ela ganhou ADM de abertura mandibular. Então, pode ser usado também. O hiperboloide, pessoal, é um dispositivozinho de silicone e ele tem uma consistência fantástica para você fazer exercício, principalmente, anotem aí, em pós-operatório. Esse dispositivozinho é essencial em pós-operatório de bucomaxilo. Eu sou parceiro, conheci o idealizador desse dispositivo, ele era um dentista paulista chamado Dr. Afrânio Scheider, já falecido, e o filho dele tomou de conta aí da fabricação desse dispositivo, que é vendido hoje no Brasil e no mundo todo, principalmente na América Latina. Então, sou parceiro deles, a gente sempre está mostrando o dispositivo e, assim, é bem interessante. O paciente também fazer exercício em casa, tal, tem bem bacana. E eu uso também muito ele para recapturar o disco. Aí é só para vocês, quem tiver interesse, tem um site deles aí. E aí, só para demonstrar isso daí, o que é que a gente falou? Manipulação de cervical alta comparada com exercício em pacientes que têm cefaleia cervicogênica. Isso é um trabalho de 2016, tá certo?
e a manipulação foi bem mais efetiva, às vezes, do que o exercício. Aí vocês podem parar para me perguntar, Briano, mas eu não sei manipular. Então, vamos fazer o que você tem experiência. Eu sei mobilizar, então vamos mobilizar. Tem trabalhos também que falam que a mobilização também tem resultados interessantes com os pacientes que têm DTM. Então, assim, estou mostrando uma gama de ferramentas terapêuticas que a gente tem para estar tratando esses pacientes, tá certo? Tem os exercícios de estabilização que a gente pode fazer, né? Eu sempre falo assim, vamos malhar a ATM, certo, pessoal? A gente vai fazer exercícios resistidos. Você, de início, ensina o paciente, faz com o seu dedo, depois ele vai fazer esses exercícios em casa, isso depois da fase dolorosa, né? Então, como a ATM é uma articulação sinovial, tem musculatura, ligamentos, tudo, você vai ter que dar um reequilíbrio muscular depois. Então, esses exercícios, muitos deles são preconizados pelo professor Mariano Rocabado, e, assim, também tem grandes resultados. Então, exercício, cinesioterapia. E aí são trabalhos que falam o seguinte, essa é a terapia manual na melhora da sintomatologia das disfunções temporomandibulares. É um trabalho de 2015, eles analisaram 7 trabalhos de alta qualidade metodológica, né? O número de pacientes variou entre 30 e 93. O que é que eles verificaram? Dor, abertura máxima de boca e limiar de dor à pressão. 3 aspectos. Houve provas moderadas e baixas de que as técnicas de liberação miofascial, que é de terapia manual, que ele comenta aí no artigo, são mais eficazes que o placebo ou nenhuma intervenção para abertura máxima de boca e resultado de dor, respectivamente. Houve evidência de que as técnicas de manipulação e mobilização da coluna cervical superior são mais eficazes do que o controle. Então, quer dizer, também reforçando as técnicas de manipulação de cervical alta. Então, ele concluiu o seguinte, que há evidências amplamente variadas de que a terapia manual melhora a dor, abertura máxima de boca e limiar de dor à pressão em indivíduos com sinais e sintomas de DTM, dependendo da técnica. Então, assim, você pode estar utilizando vários tipos de coisas no tratamento. Esse outro já é de 2017, que mostra a efetividade de exercícios na disfunção temporomandibular. Quer dizer, quem já quer usar a parte de exercícios pode estar utilizando. Então, a revisão sistemática que concluiu o seguinte, pacientes com DTM apresentam menos dor e melhora na ADM da mandíbula após terapia por exercício, visando mobilidade, uma abordagem mista e multidimensional. Então, pessoal, você pode estar utilizando também os exercícios, não só a questão de manipulação e liberação miofascial. Esse outro é comenta a eficácia das técnicas manuais no tratamento da desordem temporomandibular. É outra revisão sistemática, tá certo? Essa aqui foi feita no Brasil, na revista e publicada na Manual Therapy. Então, abordagens de manipulação musculoesquelética são eficazes para o tratamento de desordem da ATM. Em curto prazo, há um efeito maior nas abordagens de manipulações manuais em comparação com outros tratamentos. Então, assim, sempre a gente está partindo um pouco na frente, seja com agulhamento, seja com manipulação, seja com mobilização, seja com exercício. Sempre as técnicas fisioterapêuticas, nos artigos que a gente viu, estão partindo na frente da parte de eletroterapia e de outras técnicas de outras profissões. Então, assim, isso é bem interessante, porque a gente está partindo sempre na frente no tratamento dessas dores orofaciais, entre outros, do que medicação, do que placa, do que outros artifícios que o paciente possa estar utilizando. E aí, para finalizar, a gente tem um de 2018, que também fala da mobilização de cervical alta e musculatura flexora, né, no tratamento de dores orofaciais, na função mandibular e em dores de cabeça em pacientes, em mulheres que têm disfunção temporomandibular. Então, o que é que ele falou aí? Terapia manual e exercício de estabilização direcionados à região cervical demonstraram diminuir a dor, o impacto da dor de cabeça em mulheres com DTM quando comparado com o grupo controle, após 5 semanas de intervenção. Então, também é um trabalho feito no Brasil. O Brasil também produz muito nessa questão de dor facial. A gente tem alguns cursos de especialização nessa área também, tem um em Salvador, se eu não me engano. Então, assim, a gente tem pesquisado um pouco mais nessa área também. E aí eu deixo como frase para vocês, uma frase do Einstein, que eu sempre gosto de falar isso, que é, ele fala aí, loucura, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, a gente sempre que analisar, fizer um exame clínico do nosso paciente, e aí você depois vai pensar em tratamento. Então,
tratar todo mundo igual é complicado, e achar que todo paciente vai melhorar se eu fizer sempre a mesma coisa, sempre assim, aquele fisioterapeuta que levanta bandeira, acha que tem uma bandeira. Como a gente está vendo na questão da política, né? Ou extrema-direita ou extrema-esquerda, não. A gente tem que analisar, vamos analisar os fatos, analisar as evidências que tem para a gente tratar, colocar para o nosso paciente e ver o resultado. Isso aí é o quê? Está tratando com evidência científica, está tendo experiência clínica. Então, assim, é uma frase que eu deixo para vocês bem interessante. Aí, esses aí são meus contatos, tá certo? Meu WhatsApp. A gente tem 2 e-mails aí, se quiserem nos seguir nas redes sociais. Quem tiver interesse no kit de liberação, muita gente aí de Aracaju já adquiriu. A gente pode estar fazendo um desconto aí interessante para o pessoal que participou do evento, tá certo? Quero agradecer aí ao Dr. Flávio, novamente, à comissão aí, ao grupo de estudo em ombro. Espero que tenha sido satisfatório para vocês. Gostei bastante. Ok? Obrigado, meu amigo Viana. Excelente E aí, meu conversa. amigo? Tudo beleza? Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Tá certo? Foi ótimo, parabéns pela abordagem. Perguntas e alguém que tem interesse aí no kit ou qualquer outro assunto, a gente pode entrar em contato pelo meu Instagram, tá certo? Ou através de vocês ter meus contatos. Sempre é um prazer estar colaborando aí com você. Você é um cara diferenciado, que gosta de ajudar os outros. Eu admiro você tanto por isso aí. Não considero, sempre falo assim, eu não gosto de fazer só amigos, só parceiros ou organizadores de curso. Eu gosto de estar fazendo amizades, né? Tá certo? Agradecer a Bárbara aí pelo apoio. Estou dando um tchauzinho para ela aí. Ainda vai te fazer uma pergunta, viu? Espera aí. Pode? Então pronto. Se a gente souber responder, tamo junto. Tem pergunta do pessoal que está acompanhando a palestra lá pelo YouTube. Alexandre fez a seguinte pergunta. Sobre a questão da recaptura do disco. Sim. O senhor falou que em caso de hiperatividade muscular, o disco ele fica mais anterior. Mas se for uma insuficiência dos ligamentos retrodiscais, para puxar esse disco de volta, como é que procede o tratamento? Esse é um grande conservador ou cirúrgico? Bem bacana essa pergunta dele aí. Quando você tem na região posterior da têmina, existem esses ligamentos retrodiscais. Se eles estiverem rompidos, e aí quer dizer, já tem uma tendência do pterigóide a puxar esse disco para anterior. Então, assim, ele se tiver rompido, eu não vejo muito assim, às vezes as cirurgias de ATM são mais artroscópicas, mas eu tento, às vezes, fortalecer o retrusor. É uma das técnicas que eu uso. Eu fortaleço a musculatura de retrusão, às vezes tem um sucesso com alguns pacientes, tá certo? Mas, assim, quando está rompido totalmente o ligamento, fica um pouco mais difícil, porque sempre a tendência do músculo pterigóide lateral, onde tem uma porção do disco, a porção superior desse músculo está inserida no disco. Sempre ele vai ter uma tendência a puxar. Então, a gente pode tentar recapturar com as manobras, condicionar um pouco a musculatura para ver se isso resolve, tá certo? Eu já tive muito paciente que o problema era só mais clicar. Ele não sentia nem dor, mas incomodava aquele clique todo o tempo. Então, assim, muda muito de paciente para paciente. Quando você não está conseguindo, aí eu geralmente encaminho para um bucomaxilo, alguns bucomaxilamigos, para pedir a opinião deles também, certo? Sempre é bom você ter um bucomaxilamigo para estar dividindo, como o Flávio também tem parceria com cirurgiões de ombro aí e tal, então eu sempre vejo as palestras que ele coloca aí, então isso é bem interessante. A gente sempre teve aquela ideia, o médico é inimigo do fisioterapeuta e tal. A gente tem que trabalhar em equipe, eu acho que sempre isso funciona bem mais, tá certo? Espero que eu tenha respondido ele.